Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom retorno às aulas, não é? Se cuidem com relação ao distanciamento social, o uso do álcool em gel, é muito importante. Tá bom? Um forte abraço a todos. Tenham um bom dia, boa tarde e boa noite. Ou boa noite, não é? Nós estamos com o conteúdo na aula de hoje do nono ano. Com relação ao conteúdo do nono ano, nós vamos hoje dar prosseguimento, não é? E fecharemos, acredito que isso possa acontecer, com relação ao conteúdo do nono ano, a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Pois bem, convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página 168, só fazendo uma pequena revisão. Nessa página, a página 168, nono ano, conteúdo de história, nós temos ali a definição dos grupos que se formaram para a Segunda Guerra Mundial. Nós temos dois grupos, o grupo do eixo, Roma, Berlim e Tóquio, representando Itália, Alemanha e Japão, e do outro lado, chamados de aliados. Ali você coloca você abre um guarda-chuva, coloca embaixo desse guarda-chuva vários países. Entre esses países, você coloca a França, Inglaterra. Após 1942, quando os Estados Unidos entram no conflito, não é? Também colocado nesse mesmo guarda-chuva, você tem África do Sul, você tem Austrália, Nova Zelândia, não é verdade? Isso, uma dezena de países fazendo parte desse grupo dos aliados contra o pessoal do eixo, tá bom? E aqui, nesse momento, nós vamos entender que esse início de guerra, esse início de Segunda Guerra, iniciada lá em 39, ele é muito favorável para o eixo, principalmente por conta daquilo que já foi dito, da estratégia utilizada pelos alemães, pelos nazistas, que era a estratégia do Blitzkrieg, ou seja, a guerra relâmpago. Essa guerra relâmpago consiste num ataque em massa de três formas, não é? O ataque aéreo, o ataque terrestre e o ataque aquático. Então, essas três formas de ataque que o exército nazista empreendia contra seus adversários, contra seus inimigos, deixava os inimigos sem condições de reagir. Tá bom? Pois bem, lembrando que nesse primeiro momento a guerra vai ser um passeio para os nazistas, não é? Vai ser um passeio. No entanto, vai haver a reação, não é? A reação por parte dos aliados, principalmente com a entrada dos Estados Unidos no conflito. Preste atenção aí. Tivemos, não é, o início do conflito em 39 e agora a gente vai perceber como vão se dar as alianças e as anexações, as vitórias de um lado ou de outro. Nesse primeiro momento, a vitória do eixo é uma vitória que massacra seus adversários, não é verdade? E de início também é importante salientar que Hitler vai começar a tomar posse da Noruega, da Dinamarca, dos Países Baixos, que é ali a Holanda, Luxemburgo e Bélgica. E, por outro lado, isso por conta do domínio alemão, domínio nazista com essas relações, e a França também. França, Países Baixos, Noruega e Dinamarca foi um domínio por parte dos alemães.
E a Grécia e Iugoslávia foram invasões iniciadas pelos italianos. Dito isto, na página 168, temos assim, lá no último parágrafo: já em 1940, a Alemanha começou a patrulhar as águas do Oceano Atlântico com seus submarinos para impedir que os Estados Unidos e outros países da América enviassem suprimentos para os aliados europeus. Os alemães também começaram uma campanha aérea contra a Inglaterra, que conseguiu se proteger. É aí que os nazistas começaram a, jogar, a ter como alvo a Inglaterra e os mísseis, as chamadas bombas voadoras, a V1, que vai ser em grande quantidade colocada contra o território britânico, e depois a V2. A V1 e a V2 são armamentos daquele período, o que havia de mais moderno, Eram mísseis teleguiados. A evolução tecnológica militar nazista era muito grande nesse momento, muito grande mesmo. Um ponto que vai se tornar um desequilíbrio, a favor dos nazistas. E, por sua vez, continuando na página 168, por sua vez o Japão continuou a se expandir no sudeste asiático, invadindo a China, a Indochina, que hoje Indochina é chamada de Vietnã, Laos e país chamado Camboja, as Filipinas e a Tailândia, Birmania e Hong Kong, bem como as ilhas da Oceania. Então, a região asiática ficou sob o domínio japonês. Indo agora para a página 169, vamos entender que o eixo também foi audacioso em ir para a África. Por quê? Porque ali na África nós sabemos muito bem que há uma reserva, uma grande quantidade de minerais, de matérias-primas, que seriam importantes para manter a máquina de guerra funcionando normalmente. Ali você vai ter petróleo, na África você vai ter ouro, você vai ter prata, você vai ter grande quantidade de materiais que vão fornecer a possibilidade de manter-se na guerra. Então precisava-se de mais matérias-primas por conta do uso dessas matérias-primas para que o exército italiano, o exército alemão, sobretudo, pudesse funcionar normalmente, Por isso que se diz que a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra que envolveu vários continentes, Vários continentes, vários países de vários continentes diferentes. E do ponto de vista do conflito bélico em si, do conflito militar em si, nós temos aí o conflito acontecendo na Europa, na África e na Ásia, em 3 continentes diretamente. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Na página 169 nós temos, nesse mesmo ano em que a China, que o Japão avançou sobre vários territórios asiáticos, que havia invadido, nesse mesmo ano, aí estou na página 169, lá em cima, naquele parágrafo lá de cima, diz assim: nesse mesmo ano, a Itália, que já havia invadido a Etiópia e a Eritreia na década de 1930, começou sua mal-sucedida campanha de expansão pelo norte da África, invadindo o Egito. Os britânicos, reforçados por tropas indianas e australianas, contra-atacaram, levando a Alemanha a socorrer os italianos. As forças do eixo conseguiram avançar nessa região, mas a partir de 41 começaram a perder territórios e a serem expulsos da África em 1943. A União Soviética não ficou parada. Além de ocupar sua metade da Polônia, ainda em 39, invadiu a Finlândia e por força de ameaça também ocupou a Lituânia, a Estônia e a Letônia. Vamos ver aí a reação dos aliados, A reação dos aliados será uma reação fortíssima, principalmente com a entrada dos Estados Unidos para compor o grupo dos aliados,
e os Estados Unidos vão ter um motivo para entrar na guerra, que é o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, a base militar americana de Pearl Harbor no Havaí, tá bom? A reação dos aliados, ainda na página 169, Até 1941, o eixo vinha tendo sucessivas vitórias e via seu projeto político e econômico se consolidar, com a da Segunda Guerra Mundial. Caso o domínio do eixo fosse concretizado, traria sérias consequências ao mundo, especialmente por conta das ideias preconceituosas e antissemitas de Hitler. O que significa aí, professor, esse termo antissemitas? Anti significa negação, negação aos semitas. Significa negação aos descendentes de Sem. Quem é Sem? Um dos filhos de Noé. Ou seja, antissemita é não aceitar os judeus, ter preconceito com os judeus, não é? Milhões de judeus, continuando aí na página 169, milhões de judeus e civis já haviam sido mortos ou perseguidos pelos nazistas. Mas a bem-sucedida escalada do eixo foi afetada por um episódio que envolveu diretamente 3 nações: o Japão, a China e os Estados Unidos. Não é? A rivalidade entre Japão e China vinha de séculos. A China saía de uma guerra civil e os japoneses, cuja intenção era controlar matérias-primas chinesas, entre elas o petróleo, se aproveitaram disso e invadiram a Manchúria, uma região muito próspera da China, em 1931. Mas só em 1937 eles tentaram uma invasão em larga escala. Os nacionalistas chineses, liderados por Chiang Kai-shek, contavam com o apoio dos Estados Unidos, que ainda não haviam entrado no conflito, não haviam entrado na guerra. Para se antecipar aos Estados Unidos, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Agora, os norte-americanos já têm um motivo para entrar na guerra. Foi a partir disso que o presidente Franklin Delano Roosevelt declarou guerra ao eixo. Indo para a página 170, a entrada dos Estados Unidos vai mudar completamente o contexto da guerra, em que os aliados estavam em defasagem, estavam perdendo. Com a entrada norte-americana, há uma virada na guerra. Os aliados conseguem, de uma forma massacrante, relativamente rápida, reverter esse quadro e fazer com que o eixo viesse perdendo territórios, perdendo soldados e ficando cada vez mais sem saída, militarmente falando, e encurralados. Não é isso? 170, vamos para o livro agora. Diz assim: a entrada dos Estados Unidos foi decisiva para que os aliados ganhassem força para enfrentar o eixo. Os norte-americanos não pretendiam se envolver no conflito, devido à péssima experiência da Primeira Guerra Mundial, e foi um dos fatores para a crise de 30. Mas o ataque japonês convenceu também a opinião pública e o Congresso de que os norte-americanos deveriam entrar na guerra, o que acabou mudando os rumos do conflito, não é? E em 41, a despeito do pacto, não é, que foi firmado com Stalin, Hitler invadiu a União Soviética, ou seja, Hitler desrespeitou o pacto, não é, que ele tinha assinado com a União Soviética, com Stalin, e vai invadir a Rússia. E isso será um episódio muito importante para colaborar para a derrota do eixo, não é? Vamos começar a refletir sobre isso, tá bom?